Vamos orar pela vida do homem de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a vida do teu filho diante do Senhor. Meu Pai, o Senhor conhece a vida dele. Ó meu Pai, o Senhor sabe do que ele necessita. Ó Pai, hoje nós como igreja oramos pela vida dele, pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha derramar da tua presença, da tua graça, do poder do Senhor, da virtude do Espírito Santo. Usa ele, meu Pai, em nome de Jesus, para trazer uma palavra, ó meu Pai, seja ela de exortação, seja ela de amor ou de correção, meu Pai. Que em nome de Jesus Cristo a presença do Senhor possa apoderá-lo de maneira sobrenatural neste lugar. Nós oramos como igreja do Senhor, abençoamos a vida do teu servo, em nome de Jesus Cristo, e a igreja diz, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero louvar nesta noite por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos. Que Deus abençoe a vida do pastor Danilo, o Gerson, um grande amigo, irmãos pastores. Deus abençoe, uma grande honra para mim. Eu quero apresentar também, que está me acompanhando nesta noite, a minha esposa que está ali atrás. Faz um sinal. Deus abençoe. Meus irmãos, Deus é bom, Deus é fiel. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque ela é a maior incentivadora, né, do meu ministério, a minha esposa. Quantas das vezes eu falava, eu acho que não tem jeito, mas minha esposa sempre me incentivava. E o Senhor tem sido fiel. E eu louvo a Deus, irmãos. Eu sou alegre. Hoje eu sou pai de uma filha, um milagre de Deus. Minha menina não pôde vir hoje, mas eu creio que haverá outras oportunidades em nome de Jesus. Minha esposa teve 2 abortos, pastor. Os 2 abortos eu pregava no altar. E eu me lembro muito bem que um dia numa prova eu falei, Jesus, por quê? Jesus falou comigo, prova não se discute, se aceita. E o Senhor me fez passar pelo vale. E glória a Deus, Deus cumpriu a sua promessa. Hoje a minha menina tem 5 anos, é uma promessa de Deus na nossa vida e somos alegres. E Deus é fiel, amém? Meus irmãos, estive orando ao Senhor e Deus colocou um texto no meu coração. Livro de João, capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, minha irmã. Abençoe. João, capítulo de número 5, versículo de número 1. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Passando essas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia multidões de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia um certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez que a água era agitada, sarava de qualquer doença ou enfermidade que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, lhe disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você que pode sentar glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, confesso que esse texto foi muito confrontador para mim, mas o Senhor falou para mim claramente e eu entendi que o Senhor quer falar conosco acerca desse tema, desse texto aqui. Meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de João, especialmente o capítulo de número 5, nós vamos perceber que uma festa, ela não tem o nome qual seria esta festa. Mas o que chama a atenção é que Jesus, ele sobe de Jerusalém para esta festa. Nós sabemos bem que Jesus veio com um propósito estabelecido pelo próprio Pai, de curar, de estabelecer, de pregar as boas novas do Evangelho. O Evangelho de João, meus irmãos, quando nós lemos ele é um pouco mais simples e fácil de entendimento, porque João, ele já não fica meio termo, ele já vai direto ao propósito. Tanto que o capítulo número 1, que João começa a dizer que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus.
João se tratando do próprio Jesus. E nós percebemos que João, capítulo de número 5, João é o único que vai narrar acerca desta história. Jesus subindo para a festa em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus chega nesta festa, mas Jesus não permanece nesta festa, porque Jesus tem um propósito de pregar o evangelho, de curar e de transformar. Jesus agora decide sair desta festa dos judeus e ir a um lugar chamado Tanque de Betesda. Quando nós olhamos para a palavra Tanque de Betesda, a qual seu significado significa casa de misericórdia. O Tanque de Betesda, se nós olharmos aqui claramente, era apenas uma imagem, mas aqueles que viviam a realidade do lado de dentro, era outra realidade, porque uma coisa é eu ver algo por fora, mas outra coisa é eu entrar e viver o que está passando por dentro. E questionando ao Senhor qual seria a mensagem para esta noite, por causa do tema que o irmão falou, que a peleja não tereis que pelejar, mas o Senhor pelejará por nós. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração que uma das maiores lutas que nós atravessamos não é as de fora, mas é de dentro de nós mesmos. As pelejas dentro de nós emocionais. Nós percebemos que Jesus, ao entrar neste lugar, chamado Tanque de Betesda, ele passa por uma porta chamada Porta das Ovelhas. E quando ele entra dentro deste Tanque de Betesda, o que me chama a atenção, que aqueles que estavam esperando, porque a Bíblia diz que um anjo descia, movimentava as águas, e o primeiro que entrava era curado de qualquer tipo de enfermidade que tinha. Só que o texto diz que Jesus decide entrar neste lugar, e o que chama a atenção de Jesus foi um homem que estava ali há 38 anos. Há 38 anos vivendo uma guerra. Esta guerra que este homem vive aqui é muito grande. E eu entendendo para dentro deste texto, a primeira guerra que esse homem vive aqui, não é uma guerra, é uma guerra exterior. É vivendo traumas de infância, traumas dentro da sua alma. E quando nós precisamos tratar desses traumas para que nós vivemos um genuíno e verdadeiro avivamento. Esse homem está vivendo uma guerra aqui primeiro com o tempo, 38 anos. A Bíblia não vai falar que ele tem pai, a Bíblia não vai mencionar que ele tem mãe, a Bíblia não vai mencionar que ele tem amigos dentro deste tanque. Mas esse homem está 38 anos dentro deste tanque, vivendo aqui, irmãos, esses traumas do tempo. E Deus começou a ministrar ao meu coração que o tempo, ele não nos mata, mas se nós sabemos viver debaixo do propósito o qual o Senhor estabeleceu por nós. Nós percebemos que Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas e um propósito debaixo dos céus. Quando eu e você estamos debaixo do tempo de Deus, o tempo de Deus, ele não gera em nós feridas, mas ele gera em nós estruturas para vencer e para viver o propósito a qual o Senhor tem determinado para cada um de nós. Quando nós falamos de tempo, de fato, eu me lembro muito bem de um homem na Bíblia chamado Abraão. Abraão, no livro do Gênesis, capítulo de número 12, é conhecido de todos nós. O texto começa dizendo: e disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra a qual eu, o Senhor, lhe mostrarei. Mas quando nós olhamos para o livro de Gênesis, capítulo de número 11, nós vamos perceber que Abraão é filho de Terá, e esse Terá tem 3 filhos, sendo Abraão, Naor e Harã. Terá, ele habita em uma terra chamada terra Ur dos Caldeus, e quando ele está em Ur dos Caldeus, nós percebemos que o livro de Atos, capítulo de número 7, Estevão dando uma pincelada acerca de Abraão, vai dizer que Abraão, ele é chamado na terra de Ur dos Caldeus, mas ele permanece com o seu pai. Lendo este texto eu comecei a pensar, porque quando Deus chama Abraão, Abraão não sai. Abraão está acompanhando o seu próprio pai Terá. Só que a Bíblia diz que agora Abraão tem uma primeira perca dentro da tua casa. A primeira perca que ele tem é do seu irmão, chamado Harã. O seu irmão morre, e o seu pai decide agora sair da terra chamada Ur dos Caldeus, e ir para a terra chamada terra de Canaã. E quando ele decide sair, ele leva Abraão, e quando ele prossegue para chegar neste lugar, nós vamos perceber que o seu pai Terá para em uma terra chamada terra de Harã, que simboliza o próprio nome do seu filho, e ele morre nesta terra. Nós percebemos aqui um problema com o tempo. Ele não chega na terra que ele tinha que chegar, que era a terra de Canaã, mas ele morre na terra que simboliza o próprio passado. O problema se torna aqui, quando eu trago o meu passado para o meu presente.
Isso se torna uma confusão e Deus não cumpre em nós as nossas promessas, a qual Ele nos fez. Então Deus agora decide olhar para Abraão. E Deus já tinha falado com Abraão, só que o livro de Gênesis diz que Deus fala: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra a qual eu te mostrarei. Só que entendendo muito bem que Deus agora olha para Abraão, e Abraão decide sair para viver a promessa. Interessante que Abraão não tem um mapa nas suas mãos, Abraão não tem nada que possa, mas Abraão decide ouvir a voz de Deus. E o propósito aqui é simples, que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós chegamos aonde Deus quer que nós estejamos. Abraão confia na palavra de Deus, e confiar na palavra de Deus é andar na contramão da lógica humana. Abraão aqui, ele tem aquilo que se chama fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Quando nós temos fé em Deus primeiro, nós pisamos e Deus coloca o chão. Abraão decide sair, irmãos, da terra onde ele está, para viver uma promessa a qual o Senhor lhe fez. Só que quando Abraão ele passa por uma terra chamada terra de Siquém, aonde os cananeus habitavam nesta terra, livro do Gênesis capítulo de número 12, verso 7, é como se Abraão observasse a terra, e quem sabe Abraão dentro de si falando: que terra bonita, que terra boa. Aí o texto vai dizer que Deus decide descer e dizer: Abraão, está vendo esta terra? Está percebendo esta terra? Eu vou te entregar e vou entregar para a tua parentela, por causa de uma obediência. Abraão está vivendo debaixo do tempo de Deus. Abraão está vivendo debaixo da promessa de Deus, qual o Senhor lhe prometeu. Só que Abraão vai agora viver períodos aonde a crise chega. Quem não vive crise? Todos nós passamos um momento da vida que a crise chega, que a crise bate na nossa porta. A crise chega na casa de Abraão, chega na terra onde Abraão está. E Abraão, ele decide agora negociar com a sua esposa, dizendo: vamos descer para o Egito. E descendo para o Egito, vamos fazer o seguinte: não fala que você é minha esposa, mas que você é minha irmã. Você percebe que a atitude que Abraão toma diante da crise, nós não vamos observar que Abraão ora a Deus. Abraão não ora. Abraão toma atitude por conta própria, porque a crise faz isso. Então Abraão está saindo debaixo do tempo de Deus. E quando nós saímos debaixo do tempo de Deus, aquilo que era para ser estrutura em nós, se torna problema, se torna conflito, se torna confusão. Tem gente que está esperando viver promessa de Deus, mas saiu debaixo da posição a qual o Senhor lhe mandou ficar. E Deus nesta noite está dizendo para alguém: é tempo de voltar para debaixo da promessa e da proposta a qual Deus te chamou. Abraão sai, Abraão se enriquece no Egito, Abraão tem agora tudo aquilo que se chama do bom e do melhor. Mas o que adianta se enriquecer do Egito, mas se não vai viver a promessa? O Egito passa, mas a promessa ela fica de pé. O que Deus tinha para Abraão não era algo passageiro, mas era um legado que Deus tem estabelecido para a sua descendência. Eu me lembro muito bem, irmãos, que um dia eu em oração, vivendo uma guerra muito grande, o Senhor disse assim para mim: meu filho, faça aquilo que ninguém nunca fez na tua casa. Na minha casa ninguém era crente. Eu virei crente através dos meus irmãos, com ele começaram a ir na igreja. Só que um dia o Senhor disse assim para mim: aquilo que não foi instruído pelos seus pais, coloca na tua filha. E Deus disse assim para mim: você talvez não tenha uma herança para deixar, mas deixa um legado espiritual, maior do que a terra pode nos dar. É o legado que deixamos sobre a nossa casa. Abraão está debaixo do tempo. Só que agora nós percebemos que Deus deixa Abraão viver conforme as suas vontades, porque Deus não vai interferir nas nossas decisões. Só que nós vamos perceber que Deus, ele visita a Abraão por causa de Sara. Quem que é Sara? Sara é aquela que enquanto Abraão está vivendo as suas próprias vontades, ela está orando. Sara é aquela enquanto Abraão está vivendo no Egito, se perdendo com as riquezas, com as posses, ela está
orando, porque o texto diz que Deus visitou o Egito por causa de Sara. Aí Abraão sobe do Egito, ele estabelece agora um altar, e o texto diz que Abraão passa por um lugar chamado Neguebe. Neguebe é terra desértica. Aí olhando para esse texto eu comecei a pensar, porque Deus está fazendo Abraão passar pelo Neguebe? E Deus gritou muito forte no meu espírito, é porque eu quero ensinar Abraão uma coisa: quem que depende de mim, não depende do ambiente. O ambiente pode ser de deserto, o ambiente não pode ser frutífero, mas quem que está debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, deixa eu liberar uma palavra para você nessa noite. Deus está dizendo, quem disse que a tua casa talvez é uma casa pequena, que Deus não vai fazer? Deus não depende de palavras humanas, Deus depende da tua palavra que foi liberada, e Isaías vai dizer que quando ela sai da boca de Deus, ela não voltará vazia. Só que Jesus está olhando para este homem, está observando que a maior guerra que esse homem passa, não é a sua, ele está paralítico, não é a sua deficiência, mas a sua guerra dentro de si. Porque antes de Jesus curar a deficiência desse homem, primeiro Jesus precisa arrancar as feridas dentro da alma. Tem gente cantando doente, tem gente pulando doente. Jesus está dizendo, avivamento verdadeiro é aquele que Jesus limpa-nos primeiro por dentro, para ter liberdade de adoração. Uma coisa é o deserto que nós passamos, tem deserto que passamos, que nós fazemos como Davi dentro de uma caverna de Adulão: arranca minha alma do cárcere para que eu louve o teu nome. Ele está passando pelo deserto, mas porém Davi tem a sua confiabilidade em Deus, e quando ele tem, Deus visita com o tempo da promessa. Só que este homem aqui está vivendo uma guerra, a guerra que ele tem com o tempo, e se nós não entendermos o tempo de Deus, nós vamos nos ferir, nós vamos sofrer. Viveremos dentro da igreja, anos após anos, dias após dias, e nós não entenderemos a promessa de Deus. Jesus está olhando para esse homem, conversando com ele. A primeira conversa que Jesus tem com ele é como se fosse um psicólogo, é a conversa terapêutica. Jesus está analisando o seu comportamento, a tua fala. 38 anos, quando eu vejo esse homem 38 anos dentro deste tanque, eu percebo aqui que Jesus primeiro tem que curar esse trauma do tempo, de achar que recebeu algo ontem e vai receber hoje. A promessa de Deus, ela gera em nós estrutura. Eu olho para dentro da Bíblia, eu percebo muito bem que quando Deus ele faz uma promessa, ele gera em nós estrutura, ele gera em nós raízes espirituais nele. Não significa que você está vivendo uma guerra hoje que Deus não é contigo. Guerra faz parte do processo na vida de um homem. Nós olhamos para o livro de Josué, capítulo de número 14, versículo de número 6. O que chama a atenção, que Caleb olha para Josué e diz, ô Josué, é o seguinte, você se lembra quando o servo do Senhor, Moisés, ele nos fez a promessa, e eu tomei posse desta promessa. O que Caleb está dizendo aqui é o seguinte, me dá a terra por herança, porque ninguém lá atrás acreditou, mas eu acreditei nesta promessa. Ninguém lá atrás deu crédito, mas eu dei crédito para esta promessa. Ele está dizendo, há 45 anos, há 40 anos atrás, hoje eu tenho 85 anos, mas há 40 anos atrás, olha aqui, eu olhei para Moisés e Moisés disse, a terra, quando tu pisar o pé lá, a terra eu te dou por herança e dou a tua parentela. Sabe o que é que Deus está dizendo? O tempo não gerou feridas nesse homem, mas ele estava debaixo de uma palavra e de um processo de Deus, gerou estrutura a ponto dele dizer, eu sou apenas como aquele homem lá atrás, eu tenho força de pegar a espada e entrar em uma guerra, porque eu entendi o processo de Deus. Oh glória, Deus está dizendo para alguém nesta noite em nome de Jesus, Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu da tua casa, Deus não esqueceu da tua família. O Deus que me chamou está dizendo para alguém aqui nesta noite, em nome de Jesus, ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá?
Jesus olha para esse homem, 38 anos. Aí Jesus olha para ele e faz uma pergunta no tanque: ei rapaz, tu quer ser curado? Esse homem está cheio de decepções na sua alma. Ele está tão ferido emocionalmente, que ele olha para Jesus, ao invés dele falar: Jesus, eu quero sair, sim, eu aceito. Aí ele diz: não tem ninguém que me tira desse tanque, não tem homem nenhum que me ajuda aí, quando as águas é agitada. Olha para você ver, irmãos, esse homem aqui, ele está expondo o sentimento da sua alma. Aí Jesus está olhando para ele, analisando a alma deste homem. Quando ele diz não tem ninguém, ele se sente abandonado, ele se sente sozinho, ele se sente decepcionado. Ele está mostrando para Jesus: Jesus, ninguém me visitou, ninguém estendeu as mãos. Aí eu olho aqui e entendo uma coisa, que Jesus, para curar, Jesus primeiro tem que confrontar. Jesus, para libertar, primeiro Jesus tem que mexer naquilo que está dentro, aquela raiz, aonde o seu líder não pode pôr a mão, aonde o teu servo de Deus, o pastor, não consegue chegar. Aí Jesus tem que mexer lá. Aí eu olho para Jesus, conversando com uma mulher no tanque, uma samaritana. Jesus está sentado e ela vai buscar água. E quando ela vai buscar água, Jesus manda os seus discípulos buscar um alimento. E quando ela chega, Jesus olha para ela e diz: me dá um pouco de água. Aquela mulher, com muita ignorância, ela olha para Jesus dizendo: como pode tu, judeus, conversar comigo, que sou samaritano, por causa de um conflito que tinha. Aí Jesus olha para aquela mulher dizendo: ah, mulher, se tu sabe quem te pede água, tu lhe pediria, ele te daria a água da vida. Você percebe que a linguagem de Jesus, ela não é terrena, mas ela é espiritual. Jesus não está falando algo de baixo, Jesus está falando algo de cima. Aquela mulher, sem entender, está olhando: Jesus, espera aí, Senhor, como tu pode tirar água se tu não tem nem balde, não tem nada? Será você maior do que Jacó, nosso pai, que deixou a fonte para nós beber? Jesus olha para ela e leva a linguagem para cima. A água que tu bebe, tu torna a ter sede, mas a que eu te dou, oh glória, ela jorra para a vida eterna. Ela olha para Jesus, porque ela está cheia de conflitos dentro dela, ela está cheia de guerras dentro dela. Ela olha para Jesus dizendo: Jesus, Senhor, então me dá desta água. O que ela está dizendo é: mata esta sede, para que eu não venha com constrangimento vir aqui de novo. Porque esta mulher tem uma imagem não muito boa na cidade. Aí Jesus tem que mexer na ferida dela. Aí Jesus olha para ela e diz: chama o teu marido e vem. Ah, Senhor, não tem marido. Jesus diz: disseste bem, porque tiveste 5 e o que tu tem agora não é teu. Aí ela vai olhar para Jesus e vai entender: vejo que tu é profeta. A linguagem dela é: aonde devemos adorar? Jesus olha para ela simplesmente e diz: vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, mas a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está mostrando para esta mulher, que a adoração ela não pode ser retida por causa dos traumas de criança, dos traumas que ela vive. Jesus está olhando para ela dizendo: primeiro necessito de curar a sua alma, para a verdadeira e genuína adoração ser exposta diante do altar do Pai aqui nesta noite. Hanai chorou calablassúria. O Iminás, eu sinto a presença de Jesus aqui. O Senhor está dizendo neste lugar: nesta noite é uma noite de cirurgia espiritual. O Senhor está arrancando os traumas dentro da tua alma. Haverá alegria na tua casa, haverá alegria no teu casamento. Eu vou ser profeta e Jesus me autoriza a dizer: Deus tem uma família para você, moça. Deus tem uma alegria para a tua casa. Oh, Jesus. Isso aqui é tão sério, irmãos, que eu louvo tanto a Deus, porque eu não acreditava que um dia eu ia casar. Eu tinha um complexo tão grande,
por causa dos traumas que eu vivi como criança. Mas isto, Jesus me curou. Eu via minha mãe brigando com meu pai, aqueles traumas. Na porta de casa tinha uma boca de fumo. Eu me lembro muito bem que eu não tinha prazer em mim mesmo. Eu era tão tímido que minha mãe falava assim: você parece que você é o mais besta dos seus irmãos. Eu entrava numa escola e eu ficava retido, por causa das guerras espirituais que o diabo trazia sobre a minha mente, dizendo que eu não tinha jeito, que para mim era mais fácil morrer do que viver. Mas Jesus olhou para dentro da minha casa, aonde ninguém dava nada. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Não tem jeito para o diabo, tem jeito para você, tem jeito para a tua família, tem jeito para a tua casa. Eu estou sendo um profeta aqui neste lugar, em nome de Jesus. Jesus me trouxe para dizer para alguém: eu vou virar a chave da tua história aqui nesta noite. Esse homem está expondo para Jesus as feridas. Senhor, não tem ninguém que me pegue e me coloca no tanque. Aí ele vai colocar a terceira aflição da sua alma. Toda vez que eu tento ir, vai um no meu lugar. O que este homem está mostrando para Jesus é: eu tento, mas eu não consigo. Ele está mostrando a sua fragilidade. Ele está mostrando que, independente dele ser fraco, ele está lutando. Ele está tentando sobreviver. Ele está tentando chegar naquele tanque. Isso daqui me chama a atenção, que muitas das vezes, quando Jesus direciona uma palavra para alguém, um chamado, um ministério, o que nós temos é, para mostrar para Jesus é: eu não tenho possibilidade, eu não sou capaz, eu sou pequeno. Jesus chamou o cara errado. Eu mesmo já cansei de falar: Jesus chamou o cara errado. Meus irmãos, é introvertido, aonde entra faz amizade, aonde entra tudo é bom. Aí um dia eu falei: Jesus me chamou errado, não tem possibilidade. Só que eu, olhando para dentro deste texto, Jesus gritou para mim: você não se lembra de Jeremias? No capítulo de número 1, Deus olha para dentro da terra chamada terra de Anatote, que significa resposta de oração. Aí Deus necessita de levantar um profeta. Aí quem que Deus chama? Um rapaz chamado Jeremias. Quando Deus se apresenta diante dele: é Jeremias, desde o ventre te escolhi, a madre te santifiquei, as nações te dei para ser profeta. Jeremias ouve a palavra de Deus. Primeira coisa que Jeremias está mostrando: peraí, eu sou uma criança. O que Jeremias está dizendo: eu não tenho possibilidade de ser profeta, eu não tenho o direito, eu sou tão pequeno que eu não quero. O que Jeremias está dizendo para Deus é: não tem jeito. Aí o texto diz que Deus vai pegar as palavras e vai colocar nos lábios de Jeremias. O problema é que Jeremias cria em si uma barreira, e Deus está dizendo: é noite de arrancar essa barreira da tua vida. Deus te chamou, Deus te escolheu. Deus não escolheu você errado, Deus não desceu na casa errada. Deus olhou para você dentro da tua casa e disse: é contigo que eu tenho um mistério, é com você que eu tenho uma chamada. O Senhor está dizendo: ainda que as vozes negativas venham diante de você, nesta noite Deus está dizendo: toma posse daquilo que eu te prometi. Só que é interessante que quando Deus chama, Deus não esconde e não maquia a chamada. O problema é que nós achamos, uma geração chega aí, achamos e acha que ministério é moda. Não, Deus não maqueia. Deus olha para Jeremias e diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. É muito bonito, irmãos, sair no cartaz, pregar, mas é mais bonito ainda enquanto você está criando raízes com águas profundas da oração. Porque vai ter momentos que um dia podemos entrar para dentro de uma caverna, não queremos mais, mas Elias está lá dentro da caverna chamada Horebe, caverna de Deus. Ele está dentro da caverna, aí Deus passa no terremoto, não é Deus, passa no vento, não é Deus, passa no fogo, não é Deus, mas dentro da caverna não tem mover pentecostal, mas tem uma voz mansa e delicada, dizendo: o que tu faz aí, Elias? Sabe o que é isso daqui, irmãos? Quando nós estamos debaixo de uma vontade chamada por Deus, vai ter momentos que nós não vamos ter visibilidade, mas se nós tivermos discernimento de ouvir a voz de Deus, nada vai nos
nos parar. Nada te para nesse deserto, nada te para nesta luta. Você não se lembra de Pedro e os discípulos, Jesus olhando para eles no livro de Mateus 14, 22, atravessai ao outro lado, está todo mundo, o vento não é a favor, é o contrário, e é de madrugada. Aí Jesus decide andar por cima das águas. Alguém que está dentro do barco está dizendo, é um fantasma, está com medo. Só que dentro do barco Jesus vai liberar uma palavra lá fora dizendo, não temas, sou eu. Eles não têm visibilidade, mas eles têm discernimento de ouvir a voz de Jesus no meio da tempestade. Se nós tivermos discernimento de ouvir a voz de Deus no meio da tempestade, no meio das adversidades, nada vai nos parar. Ele apresenta para Jesus. Jesus olha para ele e dá 3 ordens. Primeiro, levanta-te, toma o teu leito e anda. Lendo este texto, Jesus gritou ao meu coração. O que fez Jesus entrar neste tanque foi aquilo que se chama misericórdia. Misericórdia é a condenação que eu merecia, mas Jesus decide entrar para nos privar de viver da condenação do mundo. Lendo este texto, Jesus gritou ao meu coração. Você não se lembra de Lucas capítulo 15? O filho pródigo estava dentro de casa, vivendo tudo do bom e do melhor. Ele decide viver a vida lá fora, achando que lá fora ele vai ter uma liberdade boa. É verdade, ele pode viver a liberdade lá no mundo, mas o mundo, ele é cruel. O mundo, ele bate. O mundo, ele humilha. Ele gasta a herança do pai, porque ele está olhando para o pai, matando o pai, dizendo, me dá herança. O pai está vivo, só dá herança quando o pai morre. Mas ele está pedindo herança e o pai vai dar. Você vai perceber que o pai não manda ele ficar, não insiste para ele ficar. É porque o pai não quer ninguém aqui dentro adorando por pressão, mas por liberdade de espírito em verdade. Então quando ele vai, ele vive tudo que tem. Ele está na lona, vivendo o pior da sua vida. Aí ele está lá, ele lembra da casa do pai. Detalhe, ele não lembra da casa do pai por causa que a casa do pai é muito boa, mas ele lembra da casa do pai porque ele está triste. A necessidade na casa do pai tem pão, na casa do pai os trabalhadores são tratados da melhor coisa que tem, do bom e do melhor. Ele decide voltar, e quando ele decide voltar, é interessante que o pai está olhando na porta. Antes do filho chegar, o pai corre e abraça ele. Ah, que lindo isso aqui. O pai age com misericórdia. Segundo o comentarista Ibsen vai dizer que quando o pai corre para abraçar, é o símbolo da misericórdia, porque a lei dizia que quando um filho ele desonrasse a casa do pai, então os vizinhos podiam pegar uma pedra, apedrejar até matar. Só que antes de alguém tacar pedra, o pai chegou primeiro. Oh glória! Na porta o pai apresenta para ele aquilo que se chama misericórdia. A misericórdia o visitou na porta. A misericórdia visitou este homem no tanque. Só que agora o pai vai apresentar aquilo que se chama o presente da graça. O que é graça? Favor imerecido. Opa! Porque na porta o pai apresenta a misericórdia, mas dentro da casa o pai vai apresentar o presente da graça. Dentro da casa ele chega arrebentado, dizendo: pai, me trata como um dos seus trabalhadores. Primeiro, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não quer saber daquilo que ele está falando. O pai está olhando para o serviçal dizendo: primeiro, traz sandálias. Segundo, traz vestes novas. Terceiro, traz um anel. O pai está colocando nos seus pés sandálias, pelo simples motivo, porque ele estava descalço, e quem anda descalço é escravo. O pai está dizendo: lá fora você era escravo do tanque, era escravo do mundo, mas aqui dentro você não é escravo, aqui dentro você é filho do pai. Remácia. O pai olha para o serviçal e diz: traz vestes novas. E o texto vai dizer que o pai vai colocar vestes nele, que simboliza a veste de santidade. É o pai dizendo: as vestes do pecado já não te cabem aqui dentro. Eu tenho vestes de misericórdia, de graça, de santidade aqui para você. Pai coloca agora no seu dedo um anel, que simboliza uma aliança. Aliança é aquilo que tem começo e não tem fim. O que o pai está dizendo aqui é simples: o mundo te maltrata, mas aqui dentro eu te chamo de filho.
Jesus visita esse homem e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando Jesus libera essas palavras, primeiro, Jesus tem que curar a alma, o sentimento desse homem. Porque o sentimento desse homem estava todo bagunçado. Provérbios 4, 23 diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Jesus cura o sentimento, e agora Jesus libera uma palavra: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele levanta daquela situação, ele pega o leito que fala do passado, e agora ele anda. O interessante é que eu perguntei a Jesus, por que Jesus mandou aquele homem carregar a cama? Ele está tão curado que ele consegue olhar para a cama e não fazer da cama o seu presente. É por isso que Paulo disse: oh glória, eu não julgo ter alcançado, mas de uma coisa eu faço: esqueço aquilo que para trás ficaram e avanço para aquilo que está diante de mim. Só que Jesus se apresenta no tanque para ele, cura ele no tanque com misericórdia. Aí ele entra para dentro do templo, porque assim, a misericórdia nos visitou no tanque, mas dentro do templo temos o presente da graça. Alguém está olhando para ele perguntando: quem te curou? Quem te libertou? Já sabe, não tem jeito. Ele diz: um homem entrou lá dentro do tanque e me tirou. Ele não conhece Jesus, porque Jesus tirou ele no tanque, mas Jesus se apresenta dentro do templo. Oh glória. E tem gente que despreza o templo de Deus. Quando Jesus olha para ele, e diz: vai-te e não peques mais. Epa, porque o pecado nos escraviza no tanque, mas Jesus nos visita no tanque e nos presenteia com o presente da graça dentro da casa do Pai. Oh Jesus, isso aqui é interessante, meus irmãos, que este Jesus está aqui nesta noite, e Jesus está dizendo para alguém: nesta noite é a noite que Ele vai mudar a tua vida. Eu quero orar com você. Põe sobre seus pés. Oh, Arassúria. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar nesta noite a apresentar para Jesus as guerras dentro da sua alma. Venham aqui para frente todos, vamos orar. Masalashuri Kalabaia. Do que missuriasia, oh micalassandarácia, darásuri candorócia. É nesta noite que Jesus está dizendo: hoje eu entro nessa situação, nesse lugar. Começa a dar glória a Deus. Começa a dar aleluias. Fala: Jesus,